Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela aceitou 5 milhões por uma noite, mas o que descobriu naquela cobertura pode destruir 2 famílias inteiras. Um contrato perigoso, um passado enterrado e um amor que jamais deveria ter existido. Prepare-se para um romance onde o desejo esconde segredos capazes de matar. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. O envelope chegou numa segunda-feira de março, quando a chuva batia nas janelas da pequena casa de Iris como dedos impacientes. Ela estava preparando o remédio do avô quando ouviu o carteiro buzinar lá fora. Um som que sempre a fazia correr até o portão com o coração apertado de expectativa. Cartas eram raras naquela cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais, onde todos se conheciam pelo nome e os segredos duravam no máximo uma semana. Mas aquele envelope era diferente. Papel carmim pesado, com seu nome escrito em caligrafia elegante, que contrastava brutalmente com tudo ao seu redor. Iris Valente. Nem endereço, nem remetente. Apenas seu nome, como se quem o enviou soubesse exatamente onde encontrá-la. Ela o segurou contra o peito por um momento, sentindo o peso incomum, antes de voltar para dentro. O avô tossia no quarto ao lado, aquela tosse seca que vinha piorando nos últimos meses, e ela guardou o envelope na gaveta da cozinha, decidindo abri-lo depois. Havia coisas mais importantes no momento. Sempre havia. Iris tinha 22 anos e uma vida que cabia inteira naquela casa de 3 cômodos. Acordava antes do sol para cuidar do avô. Trabalhava meio período na biblioteca municipal, organizando livros que ninguém mais lia, e passava as tardes lendo para ele histórias que já conhecia de cor. Era uma rotina que a tranquilizava, mesmo quando a sufocava. Segurança tinha esse preço. Ela nunca havia saído daquela cidade, nem mesmo para Belo Horizonte, que ficava a apenas 2 horas de ônibus. O mundo lá fora parecia grande demais, assustador demais, e ela tinha responsabilidades que não podia abandonar. O avô era tudo que lhe restava desde que a mãe desapareceu, quando ela tinha apenas 2 anos. Não tinha memórias dela, apenas a certeza de que foi abandonada, e essa certeza havia moldado cada escolha que fez desde então. Foi só na madrugada, quando o avô finalmente adormeceu, depois de uma crise de tosse particularmente violenta, que ela se lembrou do envelope. Sentou-se à mesa da cozinha, sob a luz amarelada da lâmpada que piscava intermitentemente, e o abriu com cuidado. Dentro havia um cartão simples, creme, com apenas algumas linhas escritas à mão. Kael Montenegro. Uma noite. 5 milhões de reais. Se aceitar, esteja no aeroporto de Confins sexta-feira às 14h. Um homem de terno cinza estará esperando com uma placa com seu nome. A escolha é sua. Iris leu 3 vezes antes de conseguir processar o que estava vendo. 5 milhões de reais. Uma noite. O nome Kael Montenegro não lhe dizia nada, mas a quantia... Deus, a quantia era absurda. Era mais dinheiro do que ela veria em toda a sua vida. Era o suficiente para pagar todos os tratamentos do avô, todos os remédios, todas as consultas em hospitais particulares que ela jamais havia ousado considerar. Mas era também terrível demais para ser verdade. Quem oferecia 5 milhões? Por uma noite? E que tipo de noite seria essa? Ela amassou o papel entre as mãos, pronta para jogá-lo no lixo, mas parou. O avô tossia novamente no quarto e ela podia ouvir o esforço em cada respiração. O médico do posto de saúde havia sido claro. Ele precisava de exames mais complexos, de remédios que não existiam na farmácia básica, de cuidados que o SUS não podia oferecer. Eles tinham tempo, mas não muito. Iris alisou o papel novamente e o guardou entre as páginas de um dos livros da estante. Amanhã pensaria melhor. Amanhã veria se aquilo fazia algum sentido. Mas a noite foi longa, repleta de sonhos estranhos com homens de terno e valores impossíveis. E quando acordou na quinta-feira seguinte, a decisão já estava tomada. Talvez fosse loucura. Talvez fosse uma armadilha.
Mas se existisse mesmo uma chance, por menor que fosse, de salvar a única pessoa que amava no mundo, ela tinha que tentar. Na sexta-feira, Iris acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado. Havia mentido para a vizinha, Dona Conceição, dizendo que ia visitar uma prima em Belo Horizonte e que voltaria no sábado. Preparou a medicação do avô, deixou bilhetes com instruções detalhadas e saiu de casa carregando apenas uma mochila pequena com roupas básicas e o pouco dinheiro que tinha. A viagem até Confins foi a mais longa de sua vida, mesmo durando apenas 2 horas. Ela nunca havia pisado em um aeroporto, e quando desceu do ônibus no terminal, ficou parada por alguns minutos apenas, observando. Era um mundo diferente. Pessoas apressadas com malas elegantes, uniformes impecáveis, vozes falando em idiomas que ela não reconhecia. Ela se sentiu pequena, deslocada, vestida com sua calça jeans desbotada e blusa simples de algodão. Foram exatamente 2 horas da tarde quando ela viu o homem do terno cinza. Alto, sério, segurando uma placa discreta com seu nome. Ele a cumprimentou com educação formal, pegou sua mochila sem perguntar e a conduziu até um carro preto com vidros escuros que esperava do lado de fora. Durante o voo para Brasília, Iris tentou conversar com ele, mas recebeu apenas respostas, monossilábicas. Sim, ele trabalhava para o Sr. Montenegro. Não podia dar mais detalhes sobre o encontro. Sim, ela seria levada de volta no sábado conforme combinado. A tensão no estômago dela só piorava a cada resposta evasiva. Brasília. Vista do alto, era completamente diferente de tudo que ela conhecia. Linhas retas, prédios modernos, uma organização geométrica que parecia saída de um filme de ficção científica. O carro a levou diretamente para a asa norte, passando por quadras numeradas que ela não conseguia decifrar, até parar em frente a um prédio de vidro e concreto, que se erguia contra o céu como uma lâmina brilhante. O apartamento ficava no último andar. Iris subiu no elevador de espelhos, tentando não olhar para seu próprio reflexo, multiplicado infinitamente ao seu redor. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de uma porta de madeira escura, sem número, sem nome. O homem do terno tocou a campainha 2 vezes e se afastou. A porta se abriu, e Iris viu Kael Montenegro pela primeira vez. Ele era alto, mais alto do que ela havia imaginado, com ombros largos que preenchiam perfeitamente a camisa branca que usava. Os cabelos eram escuros, penteados para trás com uma precisão que sugeria controle absoluto sobre cada detalhe. Mas foram os olhos que a paralisaram. Cinza-aço, intensos, que pareciam ver através dela com uma intimidade perturbadora. Iris, ele disse, e sua voz era grave, controlada. Entre. Ela hesitou por um segundo antes de cruzar a soleira. O apartamento era uma extensão do homem que a recebia. Moderno, impecável, intimidador. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Brasília, enquanto móveis de linhas limpas ocupavam o espaço com elegância estudada. Tudo era caro, obviamente caro, mas havia algo frio naquele luxo todo. Você é mais nova do que eu esperava, Kael disse, fechando a porta atrás dela. Iris se virou, tentando decifrar se aquilo era bom ou ruim. Tenho 22 anos, ela respondeu, erguendo o queixo. Não ia se deixar intimidar, não importa o quão imponente ele fosse. Ele sorriu, mas foi um sorriso sem calor. Quer beber? Alguma coisa? Água, vinho? Água está bom. Enquanto ele se dirigia a um bar discreto no canto da sala, Iris aproveitou para observar melhor o ambiente. As paredes eram decoradas com quadros abstratos e algumas fotografias em preto e branco. Uma estante de livros ocupava uma parede inteira, repleta de títulos que ela não conseguia ler à distância. Havia uma lareira apagada, cercada por poltronas de couro que pareciam nunca ter sido usadas. Então, ele disse, oferecendo-lhe um copo de cristal com água gelada. Você veio. Vim. Ela bebeu um gole, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Embora ainda não entenda muito bem por quê. Kael a observou por um momento, como se estivesse avaliando cada palavra, cada gesto. Você precisa do dinheiro.
Não era uma pergunta, mas ela assentiu mesmo assim. Meu avô está doente, precisa de tratamentos que... Ela parou, percebendo que não devia explicações a um estranho. Que o sistema público não oferece, ele completou. Entendo. Havia algo na forma como ele disse isso, uma dureza disfarçada de compreensão, que a fez se perguntar quantas outras mulheres haviam estado ali antes dela, com suas próprias necessidades desesperadas. E você? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria audácia. Por que 5 milhões por uma noite? Os olhos dele se estreitaram ligeiramente. Digamos que eu tenho necessidades específicas. A resposta a fez engolir em seco. Ela sabia, é claro, o que aquilo significava. Não era ingênua a ponto de imaginar que um homem pagaria essa fortuna apenas por conversa. Mas havia algo na forma como ele a olhava, uma intensidade que ia além do desejo físico, que a deixava desconfortável. Eu nunca... Ela começou, mas se interrompeu, sentindo o rosto corar. Eu sei, ele disse suavemente. É exatamente por isso que você está aqui. O comentário a fez se sentir exposta, como se ele pudesse ver através de suas roupas, através de sua pele, direto para a alma. Ela deu alguns passos pela sala tentando se acalmar, quando algo chamou sua atenção. Sobre a lareira, quase escondida entre outros objetos decorativos, havia uma moldura de prata com uma fotografia caída. Iris se aproximou, movida por uma curiosidade que não conseguia explicar, e quando viu a imagem, o mundo pareceu parar. Era uma foto antiga, desbotada, de uma mulher jovem e bonita nos braços de um homem mais velho. Ela estava sorrindo, mas havia algo nos seus olhos. Iris conhecia aqueles olhos, conhecia aquele sorriso, conhecia cada linha daquele rosto porque o via no espelho todos os dias. A moldura escorregou de suas mãos e caiu no chão com um barulho seco. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Cale se aproximou rapidamente, vendo a fotografia no chão. Sua expressão mudou completamente, a máscara de controle deslizando por um momento para revelar algo que parecia surpresa. Genuína. Como assim, onde eu consegui? Ele perguntou, abaixando-se para pegar a moldura. Essa mulher, Iris apontou para a foto, é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensões que nenhum dos dois conseguia nomear. Kael olhou para a foto, depois para Iris, e ela podia ver os cálculos se formando atrás daqueles olhos cinzentos. Isso é impossível, ele disse finalmente. É ela. Iris insistiu, pegando a moldura de suas mãos. Marina Valente desapareceu. Quando eu tinha 2 anos. Nunca mais soubemos dela. Ela olhou para o homem na foto, notando pela primeira vez a semelhança com Cale. Quem é ele? Kais passou a mão pelos cabelos, uma quebra de compostura que revelou mais do que qualquer palavra poderia. Meu pai. Eduardo Montenegro. Iris sentiu as pernas fraquejarem. Seu pai conhecia minha mãe? Aparentemente, sim. A voz dele estava diferente agora, menos controlada, mais humana. Mas isso não faz sentido. Meu pai morreu há 15 anos e, antes disso, ele nunca mencionou nenhuma Marina. Ela se sentou numa das poltronas, ainda segurando a fotografia. Sua mente estava disparada, tentando conectar peças de um quebra-cabeças que nunca soube que existia. Quando essa foto foi tirada? Cale se aproximou, observando a imagem por cima do ombro dela. Iris podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro sutil de seu perfume, mas estava concentrada demais para se deixar afetar. Pelo que posso ver, nos anos 90, minha mãe morreu em 1995, num incêndio na fazenda da família. Se essa foto é de antes disso... Ele parou como se estivesse conectando pontos que preferia não conectar. Minha mãe desapareceu em 2003, Iris disse lentamente. Eu tinha 2 anos. Um dia ela simplesmente saiu de casa e nunca mais voltou. Meu avô sempre disse que ela nos abandonou, que escolheu outra vida. Talvez tenha escolhido, Cale murmurou, mas havia algo em sua voz que sugeria que ele não acreditava nisso. Iris se levantou bruscamente, caminhando até a janela.
A vista de Brasília se estendia à sua frente, mas ela não a via. Sua mente estava a quilômetros dali, numa pequena cidade do interior onde uma menina cresceu, acreditando que sua mãe não a amava o suficiente para ficar. Isso muda tudo, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Muda o quê? E Kel perguntou aproximando-se. Ela se virou para encará-lo. Você acha que é coincidência? Você me escolher, me trazer aqui e depois descobrirmos que nossos pais se conheciam? Eu não a escolhi, ele disse, mas havia hesitação em sua voz. Como assim? Kel passou a mão pelo rosto, parecendo repentinamente cansado. Eu recebo sugestões, nomes, de uma agência discreta que faz esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho? Ela perguntou, embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. De encontrar mulheres como você. Ele a encarou diretamente. Jovens inexperientes, com necessidades financeiras urgentes. A frieza na forma como ele disse isso a fez recuar um passo. Quantas já vieram aqui antes de mim? Isso não importa. Importa sim. Sua voz estava ficando mais alta, mais descontrolada. Quantas, Kael? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Você é a terceira. A resposta a atingiu como um tapa. Terceira. Ela era apenas mais uma numa linha de produção de necessidades e desespero. Mais uma jovem desesperada disposta a vender uma noite por dinheiro. E o que aconteceu com as outras duas? Elas receberam o que foi prometido e seguiram com suas vidas. Assim simples? Assim simples. Mas havia algo na forma como ele desviou, o olhar que a fez duvidar. Iris se sentou novamente, tentando processar tudo. A foto de sua mãe, a conexão com o pai dele, o fato de ela não ser a primeira nem a segunda, mas a terceira. Por que você faz isso? Ela perguntou finalmente. Kel ficou parado por um momento olhando para a janela. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase confessional. Porque preciso. De quê? De controle. Ele se virou para ela. De saber que posso ter o que quero, quando quero, da forma que quero. E você quer mulheres virgens. Eu quero mulheres que não tenham sido corrompidas ainda, que não tenham aprendido a mentir, a manipular, a fingir. Havia uma amargura em sua voz que a surpreendeu. Mulheres que ainda sejam reais. Iris estudou seu rosto, notando as linhas de tensão ao redor dos olhos, a forma como suas mãos se fechavam em punhos quando ele falava sobre controle. Quem te machucou tanto assim? A pergunta o pegou desprevenido. Por um momento, a máscara caiu completamente e ela viu algo que se parecia com dor. Mas ele se recompôs rapidamente. Isso não faz parte do nosso acordo. Que acordo? Ainda nem começamos a discutir termos. Kael caminhou até o bar e se serviu de uma dose generosa de uísque. Os termos são simples. Uma noite. Você faz o que eu pedir. Pela manhã recebe 5 milhões e nunca mais nos vemos. E se eu não quiser fazer o que você pedir? Ele bebeu o uísque de uma vez. Então pode ir embora agora, sem o dinheiro. Iris ficou em silêncio, pesando suas opções. O avô precisava do dinheiro, mas olhando para Kel, para a rigidez em seus ombros, para a forma como evitava olhá-la diretamente quando falava sobre o acordo, ela percebeu que havia mais acontecendo ali do que um simples arranjo financeiro. E se eu ficar? Ela disse lentamente. Mas as coisas não forem como você espera? Como assim? E se eu não for tão submissa quanto você imagina? E se eu não fizer exatamente o que você quer? Ele finalmente a olhou, e havia algo diferente em seus olhos agora. Curiosidade, talvez. Então será interessante descobrir até onde você está disposta a ir. A temperatura no apartamento pareceu subir alguns graus. Iris sentiu o coração acelerar, mas não era apenas medo. Havia algo mais, algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Kael Montenegro era perigoso, controlador, provavelmente cruel, mas também era magnético de uma forma que ela nunca havia experimentado. Tenho uma condição, ela disse, surpreendendo a ambos. Você não está em posição de impor condições. Estou sim. Ela se levantou, caminhando até ficar bem perto dele,
Você disse que me trouxeram até aqui por uma razão, que eu sou diferente das outras. Então talvez eu tenha mais poder nessa situação do que você imagina. Kael a estudou por um longo momento. Qual é sua condição? Eu quero saber a verdade sobre minha mãe, sobre o que aconteceu entre ela e seu pai, sobre por que ela desapareceu. E se eu não souber a resposta, então você vai me ajudar a descobrir. Ele riu, mas foi um som sem humor. Você está pedindo para eu abrir feridas antigas em troca de uma noite no meu quarto. Estou pedindo honestidade em troca de honestidade. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensões e possibilidades não exploradas. Finalmente, Kael assentiu. Está bem, mas a reciprocidade vale para tudo. Se eu for honesto sobre meu passado, você será honesta sobre seus medos. Que medos? Ele deu um passo mais perto, reduzindo a distância entre eles a alguns centímetros. O medo de que talvez você queira estar aqui por razões que vão além do dinheiro. Iris sentiu o rosto corar, mas não recuou. Isso é ridículo. É? Ele perguntou, levantando a mão para tocar seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele, e ela teve que se forçar a não se inclinar para o toque. Então por que seu pulso está acelerado? Porque você me deixa nervosa. Nervosa ou excitada? A pergunta era íntima demais, direta demais, mas havia algo na forma como ele a fazia que impedia Iris de se sentir ofendida. Em vez disso, ela se sentiu desafiada. Talvez as duas coisas, ela admitiu. O sorriso que ele lhe deu foi o primeiro verdadeiramente quente da noite. Melhor, a honestidade fica bem em você. Iris se afastou, precisando de espaço para pensar. Então temos um acordo? Você me ajuda a descobrir a verdade sobre minha mãe e eu fico. Por uma noite. Por uma noite. Kael estendeu a mão. Acordo feito. Quando Iris tocou sua mão, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Havia algo inevitável naquele toque, como se fosse o primeiro passo numa dança que ambos já conheciam de cor, mesmo sem nunca terem dançado antes. Por onde começamos? Ela perguntou. Ele não soltou sua mão imediatamente. Pela biblioteca. Se há respostas sobre nossos pais, elas podem estar nos documentos que meu pai deixou. Kael a conduziu através do apartamento até um escritório adjacente à sala principal. As paredes eram cobertas por estantes de livros do chão ao teto, e uma mesa de mogno ocupava o centro do ambiente. Havia algo quase sagrado naquele espaço, como se fosse um santuário pessoal. Meu pai era meticuloso, ele explicou dirigindo-se a um armário trancado. Guardava registros de tudo, correspondências, contratos, fotografias. Ele abriu o armário, revelando dezenas de pastas organizadas. Se ele conhecia sua mãe, há de ter algum registro. Iris observou enquanto ele retirava. Algumas pastas, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Fosse o que fosse que eles estavam prestes a descobrir, ele estava tão nervoso quanto ela. Kael, ela disse suavemente, você tem certeza de que quer fazer isso? Algumas verdades podem ser mais dolorosas do que a ignorância. Ele parou segurando uma pasta marcada com pessoal, 1990-1995. Tarde demais para recuar agora. E enquanto ele abria a pasta, revelando documentos amarelados pelo tempo, Iris sentiu que ele estava certo. Fosse o que fosse que encontrassem ali, mudaria tudo entre eles. A noite, que deveria ter sido apenas sobre dinheiro e necessidade, havia se transformado em algo muito mais perigoso. Uma busca por verdades que talvez fosse melhor deixar enterradas. Documentos estavam organizados por data, cada página protegida por plástico transparente, como se Eduardo Montenegro soubesse que um dia alguém viria procurar por respostas. Kael espalhou as pastas sobre a mesa de mogno e Iris se aproximou, respirando o cheiro de papel velho e segredos guardados. Comece por 1995, ela sugeriu, ano da morte de sua mãe. Kael assentiu, retirando uma pasta mais volumosa. As primeiras páginas eram documentos legais, certidões, papéis de seguro. Mas conforme avançavam, começaram a aparecer cartas manuscritas,
algumas em papel timbrado, outras em folhas simples arrancadas de cadernos. Foi Iris quem encontrou a primeira pista. Uma carta datada de março de 1995, assinada apenas com M. A caligrafia era delicada, feminina, e conforme ela lia em voz alta, sua voz foi ficando mais tensa. Eduardo, não posso mais fingir que isso é apenas negócios. Você sabe que Helena desconfia. E eu não consigo olhar nos olhos dela sabendo o que sabemos. O que fizemos foi terrível, mas o que estamos planejando é pior ainda. Tem que haver outra forma. Cale parou de revirar os papéis e olhou para ela. Helena era minha mãe. Iris engoliu em seco. M é Marina, minha mãe. Eles continuaram lendo em silêncio, descobrindo fragmentos de uma história que nenhum dos dois estava preparado para conhecer. Outras cartas revelavam um relacionamento complexo entre Eduardo Montenegro e Marina Valente. Não era um caso de amor simples, era algo mais sombrio, mais calculado. Em uma carta de maio do mesmo ano, Marina escrevia: As meninas do orfanato não merecem isso. Elas confiam em nós, Eduardo. Helena acha que estamos ajudando, mas o que estamos fazendo é usar a vulnerabilidade delas para nosso próprio ganho. Preciso sair disso. Que orfanato? Iris perguntou, mas Cale balançou a cabeça igualmente confuso. Foi então que encontraram o documento que mudou tudo. Uma ata de reunião, datada de junho de 1995, com o cabeçalho Fundação Esperança, Conselho Administrativo. Os nomes listados incluíam Eduardo Montenegro, Helena Montenegro e Marina Valente como assistente social responsável. Minha mãe trabalhava com seus pais numa fundação? Iris murmurou, tentando processar a informação. Cale continuou lendo a ata. Uma fundação que cuidava de meninas órfãs, fornecia moradia, educação, preparação para o mercado de trabalho. Ele parou, sua expressão escurecendo. Mas aqui fala sobre um programa especial. Colocação seletiva para famílias especiais. O que isso significa? Antes que Iris pudesse responder, seu celular tocou. Era um número desconhecido de Brasília. Ela hesitou antes de atender. Alô? Iris Valente. A voz do outro lado era masculina, nervosa. Quem está falando? Meu nome é Gabriel. Gabriel Santos, eu trabalhei para Cale Montenegro, até semana passada. Iris olhou para Cale, que havia levantado a cabeça ao ouvir o próprio nome. O que você quer? Preciso falar com você, pessoalmente. É sobre sua segurança. Minha segurança? Você não sabe onde se meteu, menina. Cale Montenegro não é quem diz ser, e você precisa sair desse apartamento, agora. A ligação caiu. Iris ficou parada, segurando o telefone, enquanto Cale se aproximava, com expressão preocupada. Quem era? Gabriel Santos. Disse que trabalhava para você. O rosto de Cale se fechou imediatamente. Gabriel foi demitido na semana passada, por comportamento inadequado. Que tipo de comportamento? Ele desenvolveu uma obsessão por uma das outras mulheres que vieram aqui. Começou a segui-la, a investigar sua vida. Tive que tomar medidas legais para mantê-lo afastado. Iris sentiu um frio na barriga. E ele ligou para me avisar sobre minha segurança. Gabriel está perturbado. Qualquer coisa que ele tenha dito. Cale estendeu a mão em direção a ela, mas Iris recuou. Como ele conseguiu meu número? Não sei. Como ele sabia que eu estava aqui? Cale ficou em silêncio por um momento longo demais. Iris, você precisa entender. Mas ela já estava se afastando, dirigindo-se à porta. Preciso de ar, preciso pensar. Você não pode sair. A forma como ele disse isso categórica e final a fez parar. Como assim não posso sair? É perigoso. Gabriel pode estar esperando lá fora. Ou você não quer que eu saia porque tem medo do que eu possa descobrir. Eles se encararam por um longo momento, a tensão crescendo entre eles como uma tempestade prestes a estourar. Finalmente Cale suspirou. Você tem razão, há coisas que eu não contei. Que coisas? Ele voltou para a mesa, recolhendo alguns dos documentos. Gabriel não mentiu sobre uma coisa. Eu não sou exatamente quem digo ser.
Iris cruzou os braços esperando. Kael Montenegro morreu aos 5 anos de idade, num acidente de carro junto com minha mãe Helena. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Iris. O que você está dizendo? Eu sou Caleb Santos, filho adotivo de Eduardo Montenegro. Ele me criou como se eu fosse seu filho biológico, assumiu minha identidade como a do verdadeiro Kael após a morte dele. Isso é loucura. Eduardo estava desesperado após perder a esposa e o filho. Eu estava no orfanato desde os 3 anos. Ele me escolheu porque eu era parecido fisicamente com Kael. Mesma idade, mesmos traços. Fez toda a documentação necessária, comprou silêncios, criou uma nova realidade. Iris se deixou cair numa cadeira tentando processar o que estava ouvindo. Que orfanato? A Fundação Esperança, a mesma onde sua mãe trabalhava. As peças começaram a se encaixar de forma terrível na mente de Iris. Minha mãe. Ela soube. Por isso as cartas. Por isso ela queria sair. Sua mãe descobriu o que Eduardo estava fazendo. Não apenas comigo, mas com outras crianças. A fundação não era o que parecia ser. O que era então? Kael passou a mão pelos cabelos agitado. Uma fachada. Eduardo usava a fundação para selecionar crianças que pudessem ser moldadas. Para famílias ricas que queriam filhos específicos, com características específicas. Ou para ele mesmo quando precisava substituir perdas. O horror da revelação atingiu Iris como uma onda. Ele vendia crianças. Não vendia. Colocava. Legalmente através de adoções arranjadas. Mas sempre havia dinheiro envolvido. Sempre. Havia propósitos específicos. E minha mãe descobriu. Sua mãe descobriu e ameaçou expor tudo. Por isso ela desapareceu, Iris. Não foi abandono, foi fuga. Iris se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Brasília brilhava lá, embaixo. Mas ela se sentia perdida numa escuridão que ia muito além da noite. Por que você está me contando isso? Ela perguntou sem se virar. Porque você merece saber e porque... Ele hesitou. Porque eu preciso que você entenda quem eu realmente sou antes que... Antes que o quê? Antes que você decida se quer ficar. Iris se virou lentamente. E quem você realmente é, Caleb? Ouvir seu nome verdadeiro pareceu afetar ele profundamente. Sou um homem que cresceu sendo outra pessoa, que herdou a fortuna e os negócios de um homem que me salvou e me condenou ao mesmo tempo, que tem feito coisas terríveis porque não sabia como ser diferente. As outras mulheres também vieram da fundação. Gabriel descobriu isso, começou a investigar. Foi assim que ele desenvolveu a obsessão, não pela mulher em si, mas pela conspiração toda. Iris sentiu náusea. Vocês estão continuando o trabalho de Eduardo? Não. Kael se aproximou, rapidamente. Não é isso. A fundação fechou em 1995, depois que sua mãe desapareceu. As mulheres que vieram aqui, elas escolheram vir. Elas precisavam do dinheiro, eu precisava. Ele parou, parecendo perceber como isso soava. Você precisava do quê? De sentir que tinha controle sobre alguma coisa na minha vida, de ter certeza de que pelo menos uma parte das minhas interações era honesta. Pagando por elas. Pagando para que elas não tivessem que mentir sobre por que estavam aqui. Iris balançou a cabeça, tentando entender a lógica distorcida por trás daquilo. E você acha que isso é melhor? Eu achava que era mais honesto. E agora? Kael a olhou diretamente nos olhos. Agora eu sei que estava errado. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de revelações e possibilidades não exploradas. Finalmente Iris falou. Gabriel disse que eu precisava sair daqui, que estava em perigo. Gabriel está obcecado com a ideia de que sou um monstro como Eduardo. Ele acha que todas as mulheres que vêm aqui correm perigo. E correm. De mim? Não. Kael se aproximou lentamente. Mas há outras pessoas interessadas em manter os segredos de Eduardo enterrados. Pessoas que podem ver você como uma ameaça. Que pessoas? Investidores, sócios, algumas das famílias que se beneficiaram dos serviços da fundação ao longo dos anos. Se descobrirem que você é filha de Marina, que está aqui fazendo perguntas,
Iris sentiu o medo subir pela garganta. Eles sabem que eu estou aqui? Ainda não. Mas Gabriel não é discreto. Se ele está investigando, outros podem descobrir também. O telefone de Iris tocou novamente, mesmo número de antes. Desta vez, ela ativou o alto-falante. Gabriel. Iris. Graças a Deus. Escute, eu sei que Kel deve ter contado alguma versão da história para você, mas há coisas que ele não sabe. Coisas sobre sua mãe. Kel se aproximou do telefone. Gabriel, pare com isso. Você está assustando ela. Assustando? Ela deveria estar assustada. Você sabe o que aconteceu com Marina Valente, Kel? Sabe como ela realmente morreu? Iris sentiu o sangue gelar. Morreu? Minha mãe está morta? Não escute ele, Kel murmurou, mas havia incerteza em sua voz. Gabriel continuou. 1998, 3 anos depois do desaparecimento. Encontraram o corpo numa estrada secundária em Goiás. Morte por traumatismo craniano. Caso nunca foi resolvido. Isso não é verdade, Iris disse, mas sua voz estava falhando. Eu tenho os documentos, a certidão de óbito, o relatório policial. Posso enviar tudo para você. Kel pegou o telefone. Onde você conseguiu isso, Gabriel? Nos arquivos que você mantém trancados no escritório. Os arquivos que Eduardo deixou sobre pessoas que se tornaram problemas. Iris olhou para Kel, vendo a confirmação em seus olhos. Você sabia? Eu suspeitava. Suspeitava? A voz dela ecoou pelo apartamento. Você sabia que minha mãe estava morta e não me contou? Eu não tinha certeza. E mesmo que soubesse, o que isso mudaria? Você veio aqui pelo dinheiro, não pela verdade. A crueldade da observação a atingiu como um tapa. Você é exatamente como ele, não é? Como Eduardo. Não. É sim. Você manipula, você controla, você usa as necessidades das pessoas, contra elas. Gabriel interrompeu a discussão. Iris, eu estou no saguão do prédio. Desça, agora, antes que ele impeça você. Kel desligou o telefone. Você não vai descer. Não vai me impedir. Pelo seu próprio bem, sim. Iris caminhou em direção à porta, mas Kel se colocou na frente dela. Saia da minha frente. Gabriel é perigoso. Ele desenvolveu uma obsessão mórbida com essas histórias. Com as mulheres que vêm aqui, você será apenas mais uma fantasia para ele. E o que sou para você? Apenas mais um corpo que você comprou? Pergunta ficou no ar entre eles, carregada de dor e acusação. Kel abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. É isso mesmo, Iris disse, interpretando seu silêncio. Eu não passo de mais uma transação. Ela contornou ele e caminhou até a porta, mas quando colocou a mão na maçaneta, Kel falou. Se você sair agora, nunca saberá a verdade toda. Iris parou, mas não se virou. Que verdade? Sobre por que você foi escolhida especificamente, sobre por que seu nome chegou até mim, sobre o que sua mãe estava realmente tentando proteger quando fugiu. Lentamente ela se virou. Fale. Kel voltou para a mesa e retirou uma pasta que havia mantido escondida. Marina não descobriu sobre a fundação por acaso. Ela foi colocada lá para investigar. Colocada por quem? Pelo Ministério Público. Ela era informante. Estava coletando evidências para uma investigação federal sobre tráfico de menores. O mundo de Iris desabou mais uma vez. Minha mãe era uma agente infiltrada? Era. E quando Eduardo descobriu, ele não apenas a matou. Ele destruiu toda a investigação, comprou silêncios, fez o caso desaparecer. Como você sabe disso? Porque ele me contou, antes de morrer. Como uma forma de confissão, talvez, ou de aviso. Iris se aproximou da mesa, pegando a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia cópias de documentos oficiais, fotos de vigilância, relatórios datilografados com a assinatura de Marina Valente. Ela estava tentando salvar crianças, Iris murmurou, folheando os papéis. Estava, e conseguiu. A investigação, dela mesmo incompleta, foi suficiente para fechar a fundação e prender alguns dos envolvidos menores. Mas não Eduardo. Eduardo era muito poderoso,
muito bem conectado. Iris continuou lendo, descobrindo detalhes sobre a vida secreta de sua mãe. Uma mulher corajosa que arriscou tudo para proteger crianças inocentes. Uma mulher que não a abandonou, mas que foi assassinada tentando fazer a coisa certa. Por que você está me mostrando isso agora? Ela perguntou. Porque você tem direito de saber quem sua mãe realmente era. E por que? Ele hesitou. Porque você pode terminar o trabalho dela. Como? Os arquivos que Gabriel mencionou. Eles não contêm apenas informações sobre sua mãe. Contém nomes, datas, provas sobre outras crianças que foram traficadas, outras famílias que compraram serviços ilegais, evidências suficientes para reabrir a investigação. Iris olhou para ele com desconfiança. E você me daria acesso a esses arquivos? Eu daria. Por quê? Cale ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Porque eu cansei de carregar os pecados de Eduardo, porque quero me livrar dessa prisão que ele construiu ao meu redor, e porque ele a olhou diretamente, porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. A confissão pegou Iris desprevenida. Havia sinceridade em sua voz, uma quebra na armadura que ele mantinha ao redor de si mesmo. Não é assim tão simples, ela disse. Eu sei. Você me trouxe aqui para uma noite de sexo pago. Descobrimos que nossos pais estavam conectados de formas terríveis. E agora você quer que eu confie em você para fazer justiça. Eu sei como isso soa. Soa como manipulação. Kyle se aproximou lentamente. Então teste minha sinceridade. Como? Vá embora. Agora. Pegue o dinheiro que prometi e vá cuidar do seu avô. Esqueça tudo isso. Iris o estudou, procurando sinais de mentira. E se eu ficar? Se você ficar, será porque escolheu ficar. Não pelo dinheiro, não por necessidade, mas porque decidiu que quer descobrir a verdade. Toda ela. E o nosso acordo original? Cancelado. Se você ficar, será como Iris, não como uma mulher que eu comprei. A oferta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Iris olhou para os documentos espalhados sobre a mesa, para o homem que havia se revelado muito mais complexo do que ela imaginava, para a fotografia de sua mãe, que havia começado tudo. Gabriel está esperando lá embaixo, ela disse finalmente. Está. Ele tem mais informações. Provavelmente. E você vai me deixar ir se eu quiser. Vou. Iris caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia além do vidro. Em algum lugar lá embaixo, um homem perturbado a esperava com promessas de verdades. Atrás dela, outro homem oferecia um tipo diferente de verdade. Uma verdade que vinha com riscos e possibilidades que ela não conseguia calcular. Se eu descer para falar com Gabriel, ela disse sem se virar, você virá comigo? Se você quiser que eu vá. Quero. Então vou. Iris se virou estudando o rosto de Cale. Mas primeiro, quero que você me mostre os arquivos. Todos eles. Ele assentiu. Todos eles. E quero a verdade completa sobre as outras duas. Mulheres que vieram aqui. Você terá. E sobre Gabriel. Porque ele realmente foi demitido. Cale hesitou por apenas um segundo. Também. Iris respirou fundo, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Então, vamos começar. Enquanto Kael se dirigia a outro arquivo trancado, Iris pegou a fotografia de sua mãe novamente. Marina Valente havia sido uma heroína, uma mulher que sacrificou tudo para proteger crianças inocentes. Agora, sua filha tinha a chance de continuar essa luta. Mas primeiro, ela precisava entender completamente em que tipo de guerra estava prestes a entrar. Os arquivos estavam organizados em uma ordem que sugeria obsessão meticulosa. Eduardo Montenegro havia documentado cada detalhe, cada transação, cada vida que havia tocado e alterado permanentemente. Kael abriu o primeiro armário com mãos que tremiam quase imperceptivelmente, revelando fileiras de pastas etiquetadas com nomes, datas e códigos que Iris não conseguia decifrar. Comece por aqui, ele disse, retirando duas pastas marcadas com C 2019 e L 2021. Carolina e Letícia,
as duas que vieram antes de você. Iris abriu a primeira pasta com cuidado, como se os documentos pudessem explodir em suas mãos. A fotografia na primeira página mostrava uma jovem de cabelos cacheados e olhos grandes, não muito mais velha que ela própria. Carolina Silva, 20 anos, estudante de enfermagem em Salvador. A história documentada ali era dolorosamente familiar. Pai doente, família sem recursos, necessidade desesperada de dinheiro para tratamento médico. Ela ficou? Iris perguntou, folheando os documentos. Uma noite, como combinado. A voz de Kael estava distante, quase clínica. Recebeu o pagamento e voltou para Salvador. Mas conforme Iris lia mais, descobriu detalhes que não batiam com a versão simplificada que ele havia apresentado. Havia relatórios médicos, registros de consultas psicológicas, prescrições de medicamentos para ansiedade e depressão, todos datados dos meses seguintes à visita de Carolina a Brasília. Ela não ficou bem depois, Iris observou. Kael se aproximou, lendo por cima do ombro dela. Ela já estava fragilizada quando chegou aqui. A situação do pai? Não. Iris interrompeu, apontando para um documento específico. Isso aqui é de um psicólogo. Diz que ela desenvolveu síndrome do pânico e aversão ao contato físico depois de um evento traumático não especificado. O silêncio que se seguiu foi pesado de culpa e reconhecimento. Finalmente, Kel falou. Eu não forcei. Nada. Ela concordou com tudo. Concordância e consentimento são coisas diferentes quando a pessoa está desesperada. A observação o atingiu visivelmente. Iris abriu a segunda pasta, encontrando a história de Letícia Moura, 19 anos, de Recife. Mãe solteira, filho com deficiência intelectual. Trabalhando 3 empregos para pagar terapias especializadas. A mesma necessidade desesperada, a mesma vulnerabilidade explorada. E ela? Letícia foi diferente. Kel se afastou, caminhando até a janela. Ela não era submissa como Carolina. Ela me desafiava, questionava tudo. Iris continuou lendo, encontrando anotações manuscritas que pareciam ser de Kael. Aqui diz que vocês passaram a noite conversando, que ela se recusou a cumprir o acordo. Ela me disse que preferia voltar sem o dinheiro a vender sua dignidade. Havia algo na voz dele que Iris não conseguia identificar. Admiração, talvez. Eu quase a deixei ir. Quase. No final ela ficou. Mas não pelos motivos originais. Iris encontrou mais anotações, desta vez em caligrafia diferente. A letra era feminina, delicada. Ela escreveu alguma coisa aqui. Kael se virou. O que ela escreveu? Ele não é o monstro que pensa ser. Há dor nele, não maldade. Mas a dor pode ser tão destrutiva quanto a maldade se não for curada. Iris levantou os olhos. O que aconteceu naquela noite, Kael? Ele demorou para responder, lutando visivelmente com memórias que preferia não revisitar. Letícia viu através de mim. Da persona que eu criei e da armadura que uso. Ela não teve medo de mim, mas teve pena. E isso foi pior do que o medo. Por que pior? Porque o medo eu conseguia controlar. A pena não. Iris fechou as pastas processando o que havia lido. Onde elas estão agora? Carolina se formou em enfermagem, trabalha num hospital particular em Salvador. Tem um namorado, parece estar bem. Letícia. Ele hesitou. Letícia abriu uma ONG para mães solteiras em Recife. Usou o dinheiro que recebeu para criar uma rede de apoio. Você mantém contato com elas? Não diretamente, mas Gabriel sim. Era parte do trabalho dele, monitorar o que acontecia depois. Menção de Gabriel trouxe Iris de volta à realidade imediata. Ele está esperando lá embaixo há mais de 1 hora. Kael assentiu. Vamos descer, mas primeiro, ele se dirigiu a outro armário, este com uma trava eletrônica. Há mais uma coisa que você precisa ver. A trava se abriu com um bip suave, revelando uma pasta muito mais volumosa que as outras. Na etiqueta, apenas uma inicial. M. Marina. Iris murmurou. Tudo o que Eduardo coletou sobre sua mãe.
incluindo as últimas semanas antes do desaparecimento. Iris pegou a pasta com reverência, como se estivesse segurando os restos mortais da própria mãe. As primeiras páginas continham informações básicas: certidão de nascimento, histórico escolar, referências profissionais. Mas conforme avançava, a documentação se tornava mais invasiva, mais perturbadora. Havia fotografias de Marina, tiradas sem seu conhecimento. Ela na rua, no trabalho, visitando Iris pequena na casa do avô. Relatórios de investigadores particulares detalhando sua rotina, seus contatos, seus hábitos. Eduardo havia transformado a vida dela num aquário, observando cada movimento. Meu Deus, Iris murmurou. Ele estava obcecado por ela. Não obcecado, com medo. Kael se aproximou. Marina sabia demais, tinha evidências demais. Eduardo precisava encontrar uma forma de neutralizá-la. Iris chegou às últimas páginas da pasta e encontrou algo que a fez parar completamente. Era uma carta, mas não dirigida a Eduardo. Era endereçada a ela. Minha querida Iris, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que algo terrível aconteceu comigo. Espero que nunca precise ler estas palavras, mas se precisar, há coisas que você deve saber sobre quem você é e por que eu tive que te deixar. As mãos de Iris tremeram enquanto lia. Marina explicava sobre a investigação, sobre os perigos que havia descoberto, sobre a decisão de fingir abandonar a filha para protegê-la. Eu não te abandonei por não te amar, a carta continuava. Eu te deixei porque te amava mais do que minha própria vida. Eduardo Montenegro é um homem perigoso, mas não é o único. Há uma rede, Iris, uma rede de pessoas poderosas que usa crianças como mercadoria. Se algo me acontecer, se eu desaparecer, prometa que não tentará me procurar. Prometa que viverá uma vida simples e segura, longe de tudo isso. Iris limpou as lágrimas que não percebeu estar derramando. Ela não queria que eu descobrisse. Não queria. Kael concordou suavemente. Mas Eduardo guardou a carta mesmo assim. Como troféu, talvez, ou como lembrete do poder que tinha sobre a vida das pessoas. Na última página da pasta, havia uma anotação final de Eduardo, datada de uma semana antes da morte de Marina. M recusou última oferta. Medidas permanentes necessárias. Problema será resolvido até sexta. A frieza das palavras atingiu Iris como um soco. Ele planejou assassinar ela. Planejou e executou. Iris fechou a pasta, sentindo uma mistura de dor e raiva que ameaçava consumi-la. Por que você está me mostrando isso? Por que me torturar com esses detalhes? Porque você tem que entender completamente contra o que estamos lutando. Eduardo morreu, mas a rede que ele ajudou a construir ainda existe. E se eles descobrirem que você está aqui, que está fazendo perguntas, eles me matarão também. Ou pior. O telefone de Iris tocou novamente. Gabriel, mais uma vez. Desta vez ela atendeu imediatamente. Onde vocês estão? A voz dele estava tensa, ansiosa. Já fazem 2 horas que estou esperando. Estamos descendo agora, Iris respondeu. Não, não desçam. Mudança de planos. Gabriel respirava pesadamente. Já há homens aqui, 2 caras de terno fazendo perguntas sobre você. Eles sabem que você está no prédio. Kael pegou o telefone. Que tipo de perguntas? Queriam saber se eu era parente seu, se estava aqui para buscá-la. Eu disse que não sabia do que estavam falando, mas eles não acreditaram. Onde você está agora? Escondido no estacionamento. Eles estão no saguão, mas também tem alguém na entrada dos fundos. Kael desligou e se virou para Iris. Precisamos sair, agora. Como? Se eles estão vigiando as saídas. Há um heliponto no terraço. Posso chamar um transporte. Iris olhou para ele com incredulidade. Um helicóptero? Você está falando sério? Completamente sério. Enquanto Kael fazia ligações, Iris recolheu os documentos mais importantes, especialmente a carta de sua mãe. Sua mente estava acelerada, tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Sua mãe era uma heroína. Kael era uma vítima que se transformou em perpetrador. E ela estava no centro de uma conspiração que matara sua mãe 20 anos antes. O helicóptero estará aqui em 15 minutos, Kael anunciou. Mas Gabriel está certo.
Eles sabem que você está aqui. Como? Provavelmente através da reserva do voo, do hotel, algum rastro digital. Eduardo pode estar morto, mas as pessoas que trabalhavam com ele não. E elas têm recursos. Iris se dirigiu à janela, tentando ver o saguão lá embaixo. A essa altura da noite, o movimento era mínimo, mas ela pôde distinguir duas figuras, paradas perto da recepção. Por que eles querem me silenciar? Eu não sabia de nada até hoje. Porque você é filha de Marina. Porque está aqui fazendo as mesmas perguntas que ela fez. E porque agora você tem acesso aos documentos que podem incriminá-los. O som do elevador chegando fez ambos se tensionarem. Kael se dirigiu ao intercofone do apartamento. Senhor Montenegro? Uma voz desconhecida soou através do aparelho. Segurança do prédio. Precisamos falar com o senhor. Kael não respondeu. Em vez disso, ele desligou o intercofone e se dirigiu a um painel escondido atrás de um quadro. Sistema de emergência, ele explicou para Iris. Trava todos os acessos ao apartamento e ativa um alarme silencioso. Isso vai funcionar? Por algum tempo, mas não muito. Eles subiram para o terraço através de uma escada de serviço que Iris não havia notado antes. A noite estava fria e o vento forte fez seus cabelos dançarem ao redor do rosto. A vista de Brasília era espetacular dali de cima, mas ela mal a notou. Sua atenção estava focada no céu, procurando sinais do helicóptero que deveria salvá-los. Ali, Kael apontou para luzes que se aproximavam no horizonte. Mas conforme o helicóptero se aproximava, Iris pôde ouvir outros sons. Sirenes, muitas sirenes, vindas de várias direções. Isso não é bom, ela murmurou. Kael estava falando no telefone novamente, mas ela não conseguia ouvir o que dizia por causa do barulho do helicóptero se aproximando. Quando ele desligou, sua expressão estava sombria. Mudança de planos, ele gritou por cima do barulho. Não podemos ir para onde eu planejei, eles têm pessoas esperando lá também. Então para onde? Para um lugar seguro, eu espero. O helicóptero pousou no heliponto com precisão, e um homem de uniforme acenou para eles. Conforme se aproximavam da aeronave, Iris sentiu uma mistura de medo e excitação. Há 24 horas, ela nunca havia saído de sua pequena cidade. Agora estava fugindo de conspirators em um helicóptero, carregando documentos que poderiam derrubar uma rede de tráfico de crianças. Mas quando estavam prestes a embarcar, o telefone dela tocou mais uma vez. Não era Gabriel desta vez. Era um número que ela conhecia muito bem. Vovô? Ela atendeu, gritando por cima do barulho. Iris. Minha filha, onde você está? A voz do avô estava fraca, mais fraca do que ela jamais havia ouvido. Estou resolvendo umas coisas. O senhor está bem? Não estou bem, não. Teve uns homens aqui hoje, fazendo perguntas sobre você, sobre sua mãe. Eles mexeram nas coisas da casa, Iris, e agora... Ele começou a tossir violentamente. O coração de Iris parou. Vovô? Vovô, o senhor está aí? Estou aqui, minha filha, mas não me sinto bem. Acho que eles fizeram alguma coisa com os remédios. A ligação caiu. Iris ficou parada segurando o telefone enquanto o mundo desabava ao seu redor mais uma vez. Kael notou sua expressão e se aproximou. O que foi? Meu avô, eles foram até ele. Fizeram alguma coisa com os remédios dele. Iris, eu preciso voltar. Agora. Não pode. É uma armadilha. Eles estão usando seu avô para forçá-la a voltar. E se estiver morrendo? E se eles realmente fizeram alguma coisa com ele? Kael a segurou pelos ombros. Escute, se voltarmos agora, você morrerá. E se você morrer, seu avô não terá ninguém para cuidar dele. E se eu não voltar e ele morrer? Então pelo menos você estará viva para chorar por ele. A crueldade, prática da observação, a atingiu como água fria. Mas antes que pudesse responder, ouviram gritos vindos do prédio embaixo. Alguém havia forçado a entrada do apartamento. Decisão tomada, Kael disse, empurrando-a em direção ao helicóptero. Vamos? Mas conforme embarcavam, Iris olhou para trás uma última vez, vendo as luzes de Brasília se afastando rapidamente. Em algum lugar naquela cidade,
Gabriel ainda estava escondido, carregando informações que poderiam ser cruciais. Em algum lugar numa pequena cidade em Minas, seu avô estava possivelmente morrendo. E em algum lugar entre essas duas realidades, ela tinha que encontrar uma forma de fazer justiça pela morte de sua mãe, sem perder tudo que ainda lhe restava. Para onde estamos indo? Ela gritou para Ciel. Para um lugar onde possamos pensar, onde possamos planejar nosso próximo movimento. E se não houver próximo movimento? E se isso for tudo que conseguimos? Fugir e nos esconder? Kael a olhou diretamente nos olhos, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo nele que não havia visto antes. Determinação genuína, despojada de arrogância ou controle. Então, pelo menos fugiremos e nos esconderemos juntos. A resposta não era o que ela esperava, mas havia algo reconfortante na simplicidade dela. Conforme o helicóptero cortava a noite brasileira, levando-os para um destino desconhecido, Iris percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas sobre descobrir a verdade sobre sua mãe ou salvar seu avô. Era sobre escolher entre a segurança da ignorância e o perigo da justiça. E ela havia escolhido a justiça, mesmo que isso custasse tudo. Abaixo deles, as luzes da civilização foram ficando mais esparsas, substituídas pela escuridão do cerrado. Iris fechou os olhos e se permitiu pela primeira vez em 24 horas simplesmente respirar. O que quer que viesse a seguir, ela não enfrentaria sozinha. Ao lado dela, Cale olhava pela janela com expressão pensativa. Há mais uma coisa, ele disse sem tirar os olhos da paisagem lá embaixo. O quê? A proposta que você recebeu, para destruir-me em troca da cura do seu avô. Iris se tensionou. Como você sabe sobre isso? Porque eu a fiz. O mundo pareceu parar ao redor dela. O que você está dizendo? Kael se virou para encará-la. Eu enviei a proposta. Eu queria testar até onde você iria para proteger as pessoas que ama. A traição atingiu Iris como um raio. Você planejou tudo isso? Não tudo, mas sim, parte disso. Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse processar completamente o que havia acabado de ouvir, as luzes do helicóptero começaram a piscar de forma estranha e o piloto gritou algo que ela não conseguiu entender por causa do barulho dos rotores. Eles estavam descendo. Rapidamente demais. E Iris percebeu que talvez a traição de Cale fosse o menor de seus problemas no momento. O helicóptero desceu em espiral, os rotores fazendo um barulho irregular que gelou o sangue de Iris. O piloto gritava comandos no rádio, mas suas palavras se perdiam no caos de metal e vento. Através da janela, ela podia ver a escuridão do cerrado se aproximando rapidamente, pontuada apenas por algumas luzes distantes que pareciam estrelas caídas. Vamos fazer um pouso de emergência, o piloto gritou. Segurem-se! Kael instintivamente estendeu o braço na frente de Iris, como se pudesse protegê-la do impacto com o próprio corpo. O gesto automático a fez lembrar, mesmo no meio do pânico, da confissão que ele havia acabado de fazer. Ele havia planejado tudo, a havia testado, a havia manipulado desde o início. O helicóptero tocou o solo com uma violência que fez seus dentes baterem. Iris sentiu uma dor aguda no ombro quando foi arremessada contra a lateral da cabine, mas estava viva. Eles estavam todos vivos. Saiam agora, o piloto ordenou, desligando os motores. Não sei se há combustível vazando. Eles se arrastaram para fora da aeronave, Iris ainda tonta pelo impacto. Ao redor, o cerrado se estendia numa vastidão escura, interrompida apenas por arbustos baixos e o céu estrelado que parecia infinito. O silêncio era ensurdecedor após horas de barulho de motor. Onde estamos? A Iris perguntou, abraçando o próprio corpo para se aquecer. A temperatura havia caído drasticamente. O piloto consultou um GPS portátil. Cerca de 200 quilômetros ao norte de Brasília, região rural de Goiás. Goiás. O mesmo estado onde sua mãe havia sido encontrada morta. A coincidência a fez estremecer, e não era apenas pelo frio. O rádio está funcionando? Kel perguntou. Funcionamento intermitente.
Posso tentar contatar ajuda, mas vai demorar horas para chegarem até aqui. Horas que eles não tinham. Iris pensou no avô, possivelmente morrendo sozinho enquanto ela estava perdida no meio do nada. Pensou em Gabriel, ainda escondido em Brasília, carregando informações que poderiam ser cruciais. Pensou nos homens de terno que os perseguiam e que provavelmente já haviam descoberto sua fuga. Há alguma coisa por perto? Ela perguntou. Uma fazenda? Uma cidade? O piloto apontou para uma direção indefinida na escuridão. Vi algumas luzes quando descíamos, talvez a uns 3-4 quilômetros. 3 quilômetros. No escuro, em terreno desconhecido, com pessoas perigosas possivelmente os procurando. Mas era melhor do que ficar parado esperando. Vamos, Iris disse, começando a caminhar na direção indicada. Espere, Kael a segurou pelo braço. Precisamos conversar primeiro. Agora não. Especialmente agora. Ele a puxou para longe do piloto, que estava ocupado verificando os danos no helicóptero. Sobre o que eu disse? Sobre você ter me manipulado desde o início? Sobre ter criado uma situação de vida ou morte para testar minha lealdade? A raiva que ela havia reprimido durante a emergência finalmente explodiu. O que exatamente você quer conversar sobre isso? Sobre por que eu fiz. Eu não me importo com o porquê. Deveria se importar. Kael passou a mão pelos cabelos agitado. Porque não foi apenas um teste, Iris. Foi um pedido de ajuda. Ela parou apesar de si mesma. O que você está dizendo? Eu enviei aquela proposta porque precisava que alguém me destruísse, porque eu não conseguia me destruir sozinho. Sua voz estava baixa, vulnerável. Há 15 anos venho carregando os pecados de Eduardo, perpetuando o ciclo que ele criou. Eu me tornei tudo o que eu odiava nele e não sabia como parar. Então você decidiu usar minha necessidade contra mim? Eu decidi dar a você o poder de me salvar ou me condenar, de escolher entre a justiça e o dinheiro. Iris o encarou na escuridão, tentando decifrar se havia sinceridade em suas palavras ou se era apenas mais uma manipulação. Ai, se eu tivesse escolhido destruir você, eu teria deixado você fazer. E se eu tivesse escolhido o dinheiro e ido embora, eu teria continuado sendo o monstro que Eduardo criou. A honestidade crua em sua voz a desarmou. Por que eu? Por que não procurou ajuda profissional, terapia, qualquer coisa normal? Porque você era filha de Marina. Porque se alguém merecia justiça, era você. E por quê? Ele hesitou. Porque desde que vi sua foto, desde que li sobre sua vida, eu sabia que você era diferente. Que você poderia ser a pessoa que eu precisava para me tornar melhor. Isso é loucura. É loucura, ele concordou. Mas também é verdade. O piloto se aproximou, interrompendo a conversa. Consegui contato com o aeroporto. Vão enviar uma equipe de resgate, mas só pela manhã. Não é seguro voar no escuro nesta região. Manhã. Mais 8 horas, pelo menos. O avô de Iris não tinha 8 horas. Precisamos chegar àquela luz, ela disse, apontando para a direção que haviam identificado antes. Você pode esperar pela equipe de resgate. Nós vamos a pé. Nós? Kael perguntou. Iris o olhou diretamente nos olhos. Você disse que queria que eu escolhesse entre a justiça e o dinheiro. Eu escolhi a justiça. Isso significa que você vem comigo para salvar meu avô e terminar o que minha mãe começou. E depois? Depois veremos se você realmente mudou ou se é apenas outro homem rico tentando comprar absolvição. Eles começaram a caminhar através do cerrado, usando a lanterna do celular de Kael para iluminar o caminho. O terreno era irregular, cheio de buracos e vegetação baixa que arranhava suas pernas. Iris estava usando a mesma roupa simples que havia vestido pela manhã em Minas Gerais, completamente inadequada para uma jornada noturna no meio do nada. Aqui, Kael disse depois, de 1 hora de caminhada, tirando o paletó e oferecendo a ela. Não preciso. Você está tremendo. Estou com raiva, não com frio. Pode estar com as duas coisas. Relutantemente, ela aceitou o paletó. Era quente, cheirava ao perfume sutil dele, e por um momento a fez lembrar de como se sentira segura em seus braços, algumas horas antes de descobrir quem ele realmente era. Posso fazer uma pergunta?
Ele disse conforme continuavam caminhando. Pode perguntar. Não prometo responder. Por que você realmente veio para Brasília? A verdade, não há história sobre o dinheiro para seu avô. Iris considerou mentir. Mas que sentido fazia agora? Porque estava cansada de ser invisível. Cansada de ser a menina abandonada que nunca saiu da própria cidade, que nunca arriscou nada, que nunca viveu de verdade. E arriscou 5 milhões por uma aventura. Arrisco 5 milhões por uma chance de descobrir quem eu realmente sou quando não estou cuidando de outras pessoas. A confissão pareceu surpreendê-lo. E descobriu? Descobri que sou mais corajosa do que imaginava e mais ingênua também. Eles caminharam em silêncio por mais alguns minutos antes que Iris continuasse. Minha vez de perguntar. Pode perguntar. As outras mulheres, Carolina e Letícia, você realmente fez sexo com elas? Cale parou de caminhar. Por que isso importa? Porque importa. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não responderia. Finalmente ele falou. Carolina, sim, ela cumpriu o acordo, mesmo estando aterrorizada. Eu tentei ser gentil, mas não havia gentileza suficiente no mundo para o que eu estava fazendo a ela. E Letícia? Letícia se recusou. Passamos a noite conversando sobre filhos, sobre responsabilidade, sobre como o dinheiro pode corromper até as melhores intenções. Ele olhou para Iris. Ela me fez ver que eu estava perpetuando o mesmo sistema que havia me destruído quando criança. Mas você continuou mesmo assim, até chegar em mim. Eu continuei porque não sabia como parar, porque parar significaria admitir que eu havia me tornado exatamente aquilo que eu mais odiava. Iris processou a resposta, tentando decidir se ela a fazia sentir melhor ou pior. E comigo? O que você planejava fazer comigo? Comigo, eu esperava que você fosse diferente, que você me parasse antes que eu fizesse algo irreparável. E se eu não tivesse parado? Cale ficou em silêncio novamente. Desta vez, ela não. Insistiu para que ele respondesse. Algumas verdades eram pesadas demais para serem ditas em voz alta. Eles chegaram à fonte de luz pouco depois da meia-noite. Era uma fazenda pequena, com uma casa principal simples e algumas construções auxiliares. Luz amarelada vazava das janelas, e havia uma caminhonete velha estacionada na frente. E agora? Cale perguntou. Agora batemos na porta e explicamos que precisamos de ajuda. E se eles não acreditarem na nossa história? Então, improvisamos. Iris se aproximou da porta e bateu. Demorou alguns minutos até ouvirem passos se aproximando, e a porta se abriu revelando um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, expressão desconfiada. Boa noite, Iris disse, tentando soar o mais normal possível. Nosso carro quebrou na estrada e precisamos usar um telefone para chamar ajuda. O homem os estudou por um momento, notando suas roupas inadequadas para uma viagem pelo cerrado, antes de se decidir. Entrem. Minha esposa está fazendo café. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Uma mulher de aproximadamente 50 anos se aproximou secando as mãos num avental. Que susto vocês nos deram, ela disse. O que fazem andando por aí a essa hora? Iris e Cale trocaram olhares. Quanto da verdade poderiam contar? É uma longa história, Iris disse finalmente. Todas as boas histórias são. A mulher respondeu com um sorriso. Sentem. Vou servir café e vocês me contam o que precisam. Enquanto a mulher preparava o café, seu marido se apresentou como João e ela como Maria. Eram donos daquela fazenda há 20 anos, criavam algumas cabeças de gado e plantavam soja, numa extensão pequena. Vocês não são de Brasília, Maria observou colocando xícaras fumegantes na frente deles. Como sabe? Iris perguntou. Pelo jeito que falam. A moça tem sotaque de Minas, o rapaz na paulista, talvez? Cale assentiu. Nascido em São Paulo, criado em Brasília. E o que fazem perdidos no meio do cerrado goiano? Iris bebeu um gole do café, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. Estamos fugindo de pessoas que querem nos fazer mal. A honestidade simples pareceu desarmar o casal.
João se inclinou para a frente. Que tipo de pessoas? O tipo que mata quem faz perguntas demais sobre negócios que deveriam ter permanecido enterrados. Maria trocou um olhar preocupado com o marido. Vocês têm alguma coisa a ver com aquelas pessoas de Brasília que andaram fazendo perguntas? Por aqui na semana passada? Iris quase derrubou a xícara. Que pessoas? 2 homens de terno diziam ser jornalistas, mas não pareciam jornalistas coisa nenhuma. João balançou a cabeça. Faziam perguntas sobre uma mulher que teria passado por aqui há uns 20 anos. Marina alguma coisa. O coração de Iris disparou. Marina Valente? Esse mesmo nome, Maria exclamou. Vocês a conheciam? Era minha mãe. O silêncio que se seguiu foi denso de compreensão mútua. Finalmente, João se levantou. Vocês precisam ver uma coisa. Ele os levou até um pequeno escritório nos fundos da casa, onde uma mesa estava coberta de papéis e fotografias antigas. Depois que aqueles homens vieram aqui, ficamos curiosos. Começamos a revirar nossos arquivos tentando lembrar da época. E encontraram alguma coisa? Cale perguntou. Encontramos. Maria pegou uma fotografia desbotada. Marina ficou aqui por 3 dias, em 1998. Estava ferida, assustada. Disse que homens maus estavam atrás dela. Iris pegou a foto com mãos trêmulas. Era sua mãe, 20 anos mais nova, mas com o mesmo olhar determinado que ela via no espelho. Marina estava sentada na varanda da casa, com o braço em uma tipóia improvisada. O que aconteceu com ela? Ela nos pediu para escondê-la até que pudesse contatar alguém, João explicou. Disse que tinha informações importantes que precisava entregar às autoridades. Ela entregou? Não sabemos. Na terceira noite, ela disse que tinha conseguido contato com alguém que viria buscá-la. Saiu de manhã cedo. Disse que ia encontrar essa pessoa na estrada principal. Maria limpou uma lágrima. Foi a última vez que a vimos. Vocês contaram isso para a polícia quando ela foi encontrada morta? Tentamos, João disse amargamente. Mas quando fomos à delegacia, disseram que o caso havia sido arquivado, que não havia investigação em andamento. Iris e Cale trocaram olhares. Eduardo havia comprado silêncios mais extensos do que imaginavam. Mas há mais uma coisa, Maria continuou. Antes de ir embora, Marina nos deu uma carta. Pediu para entregarmos a alguém que viesse procurá-la, mas apenas se essa pessoa soubesse certas informações específicas. Que informações? O nome do lugar onde ela havia escondido as evidências e o nome verdadeiro do homem que a estava perseguindo. Iris sentiu o coração acelerar. E alguém já veio procurar? Vocês são os primeiros. João se dirigiu a um cofre pequeno no canto do escritório e retirou um envelope lacrado. Marina disse que sua filha um dia viria procurar a verdade, que quando esse dia chegasse, nós saberíamos. Com mãos trêmulas, Iris abriu o envelope. Dentro havia 2 chaves pequenas e um endereço em Belo Horizonte. Banco do Brasil, Agência Centro. Ela leu em voz alta. Cofre 1847. As evidências, Cale murmurou. Ela escondeu as evidências num cofre de banco. Há mais, Maria disse, entregando outro papel. É um mapa, desenhado por ela mesma. O mapa mostrava uma rota de Brasília até a fazenda onde estavam, marcando pontos específicos ao longo do caminho. No final, havia uma anotação. Se algo me acontecer antes que eu possa entregar as evidências, elas estão seguras. Um dia minha filha virá buscá-las. Ela saberá o que fazer. Iris sentiu lágrimas queimando seus olhos. Mesmo ferida, mesmo fugindo, mesmo sabendo que provavelmente morreria, sua mãe havia encontrado uma forma de proteger as evidências e garantir que um dia a verdade viesse à tona. Há mais uma coisa, João disse hesitante. Aqueles homens que vieram aqui semana passada, eles não eram apenas curiosos, eles estavam procurando por isso. Ele apontou para as chaves. Fizeram perguntas muito específicas sobre documentos, sobre coisas que Marina poderia ter deixado aqui. Eles sabem sobre o cofre? Suspeitam, por isso vieram até aqui. Cale se levantou bruscamente. Isso significa que eles vão estar esperando no banco em Belo Horizonte. Provavelmente.
Iris guardou as chaves no bolso com determinação. Então precisamos chegar lá primeiro. Como? Não temos carro, estamos no meio do nada e eles têm recursos infinitos. Maria e João trocaram outro olhar. Vocês podem usar nossa caminhonete, Maria ofereceu. Não é muito, mas funciona. Não podemos pedir isso, Iris protestou. Não estão pedindo, estamos oferecendo. João se levantou. Marina foi uma mulher corajosa. Se vocês são capazes de terminar o trabalho que ela começou, então é nosso dever ajudar. Enquanto João preparava a caminhonete, Iris ligou para seu avô usando o telefone fixo da fazenda. Para seu alívio, ele atendeu após alguns toques. Vovô, como o senhor está? Melhor, minha filha. Dona Conceição ficou aqui comigo a noite toda. Os remédios não estavam alterados, não. Acho que foi só susto mesmo. Iris fechou os olhos, sentindo um peso sair de seus ombros. O senhor tem certeza? Tenho sim, mas Iris, teve uns homens aqui ontem fazendo perguntas sobre você. Disseram que eram da polícia, mas não mostraram identificação. O que o senhor disse para eles? Disse que você estava visitando uma prima em Belo Horizonte. Espero que tenha dito a coisa certa. Belo Horizonte. Exatamente onde eles precisavam ir. Disse sim, vovô. O senhor se cuide, está bem? Estarei em casa em alguns dias. Você está bem, minha filha? Iris olhou ao redor da cozinha simples da fazenda, para Cale que esperava nervoso perto da porta, para as chaves que guardava no bolso e que representavam 20 anos de justiça adiada. Estou bem, vovô. Estou descobrindo quem eu realmente sou. Depois de desligar, ela se virou para Cale. Pronto? Pronto. Eles se despediram de Maria e João, com promessas de mantê-los informados sobre como tudo terminaria. A caminhonete era velha, mas confiável, e logo estavam na estrada que levava de volta à civilização. Belo Horizonte fica a cerca de 3 horas daqui, Cale disse, consultando o GPS do celular. Tempo suficiente para planejarmos nossa estratégia. Nossa estratégia. Iris o olhou de soslaio. Você disse que queria ser uma pessoa melhor, que queria que eu escolhesse a justiça. Bem, eu escolhi. Agora você tem que provar que realmente mudou. Como? Usando seus recursos, seus contatos, sua inteligência para acabar com a rede que matou minha mãe. Para sempre. Cale dirigiu em silêncio por alguns quilômetros antes de falar novamente. Depois. Quando tudo isso acabar. Depois veremos se você realmente é o homem que diz querer ser. E se eu for? Iris olhou pela janela para o cerrado que passava rapidamente, iluminado pelos faróis da caminhonete. Se você for, talvez, descobramos que nossa história não precisava começar com um contrato de uma noite. E se eu não for? Se você não for, pelo menos a justiça terá sido feita. Chegaram a Belo Horizonte quando o sol estava nascendo, pintando o céu de tons rosados e dourados. A cidade despertava lentamente, trânsito ainda escasso, lojas começando a abrir suas portas. O Banco do Brasil da Agência Centro estava localizado numa área movimentada do hipercentro da cidade. Eles estacionaram a algumas quadras de distância, observando o prédio através dos vidros escuros da caminhonete. Vê alguma coisa suspeita? Iris perguntou. 2 carros com vidros fumê estacionados em posições estratégicas. Pelo menos 3 homens que não parecem estar ali por coincidência. Eles chegaram primeiro. Chegaram, mas não necessariamente sabem exatamente o que procuram. Iris ponderou as opções. Preciso entrar naquele banco. Não sozinha. Como vamos fazer então? Cale pegou seu celular e começou a fazer ligações. Iris ouviu fragmentos de conversas em linguagem cifrada, instruções que pareciam estar sendo dadas a pessoas habituadas a situações delicadas. Pronto, ele disse depois de 15 minutos. Em meia hora haverá uma distração suficientemente grande para nos dar alguns minutos dentro do banco. Que tipo de distração? O tipo que faz homens de terno saírem de seus carros para investigar explosões em prédios próximos. Iris olhou com uma mistura de admiração e horror. Você está falando de explosões de verdade? Estou falando de fogos de artifício muito barulhentos em construções abandonadas. E de um princípio de incêndio
em um depósito vazio que vai necessitar atenção imediata dos bombeiros. Isso é legal? Isso é necessário. Exatamente 30 minutos depois, uma série de estrondos ecoou pela região central de Belo Horizonte. Iris viu os homens saírem dos carros e se dirigirem rapidamente na direção dos barulhos, falando urgentemente em celulares. Agora, Kael disse. Eles correram até o banco, entraram pelo saguão e se dirigiram diretamente à área dos cofres. O funcionário responsável os atendeu com eficiência profissional. Verificou a documentação que Iris havia improvisado, uma identidade falsa que Kael havia providenciado durante as ligações, e os conduziu até o cofre 1847. Quando a porta se abriu, Iris se deparou com uma pilha impressionante de documentos, fotografias, fitas cassete e disquetes. Marina havia coletado evidências suficientes para derrubar não apenas Eduardo Montenegro, mas uma rede inteira de pessoas poderosas envolvidas no tráfico de crianças. Meu Deus, Kael murmurou, folheando alguns documentos. Há nomes aqui, políticos, empresários, juízes. Suficiente para acabar com todos eles? Suficiente para transformar o país. Eles transferiram tudo para uma mala que Kael havia trazido, trabalhando rapidamente enquanto ouviam sirenes, se aproximando lá fora. A distração não duraria para sempre. Pronto, Iris disse, fechando a mala. Agora o que fazemos? Agora fazemos o que sua mãe não teve chance de fazer. Entregamos tudo ao Ministério Público. Mas quando saíram do banco, os homens já haviam voltado. Pior ainda, havia mais deles agora. A armadilha havia se fechado ao redor deles. Kael Montenegro? Uma voz chamou atrás deles. Eles se viraram lentamente. Um homem de terno impecável se aproximava acompanhado por outros dois. Diferente dos capangas que haviam visto antes, este tinha ar de autoridade, de alguém acostumado a dar ordens. Sou Augusto Pereira, o homem se apresentou. Consultor empresarial. Represento alguns clientes que têm interesse nos documentos que vocês acabaram de retirar daquele cofre. Não sabemos do que você está falando, Iris disse. Augusto sorriu friamente. Marina Valente era uma mulher inteligente, mas não inteligente o suficiente para entender que algumas verdades são grandes demais para virem à tona. Como você, como eu não, como muitas pessoas poderosas que preferem que certas informações permaneçam onde estão. Kael deu um passo à frente, colocando-se entre Iris e Augusto. O que você quer? Quero que vocês me entreguem essa mala e esqueçam tudo o que descobriram. Em troca, garanto que vocês sairão daqui vivos. E se recusarmos, então vocês terão o mesmo destino que Marina. Foi então que Iris percebeu que não estavam sozinhos. Pessoas haviam começado a se aproximar dos homens de Augusto. Pessoas que pareciam estar ali por coincidência, mas que se moviam com coordenação militar. Gabriel? Ela chamou, reconhecendo uma das figuras. Gabriel Santos se aproximou, acompanhado por outros 5 homens e 2 mulheres. Desculpe a demora, ele disse. Tivemos que organizar uma pequena operação. Como você sabia que estaríamos aqui? Rastreamos o celular de Kael e tivemos ajuda. Ele apontou para uma das mulheres ao seu lado. Letícia. Iris reconheceu imediatamente a segunda mulher que havia visitado Kael. Letícia Moura se aproximou com um sorriso determinado. Eu disse a Kael que ele não era um monstro, ela disse, mas também disse que precisava de ajuda para curar a dor que o consumia. Gabriel me procurou semana passada e decidimos que era hora de agir. Agir? Como? Como uma equipe, Gabriel respondeu. Eu tenho contatos no Ministério Público. Letícia tem experiência em trabalho social com vítimas de tráfico. E vocês têm as evidências. Augusto olhou ao redor, percebendo que estava em desvantagem numérica. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sabemos exatamente, Gabriel disse aproximando-se. Augusto Pereira, consultor da AP Associados, empresa de fachada que lava dinheiro para redes de tráfico humano há 15 anos. Você está sendo investigado há 3 meses. A expressão de Augusto mudou completamente. Isso é impossível. Não é impossível quando você tem alguém do lado de dentro. Gabriel sorriu.
alguém que estava cansado de carregar os pecados de Eduardo Montenegro e decidiu colaborar com a justiça. Iris olhou para Kyle, que assentiu lentamente. Eu procurei Gabriel 2 semanas atrás. Decidi que era hora de acabar com tudo isso. Mas... e todo aquele teatro? A proposta, o teste? Era real. Eu precisava ter certeza de que você escolheria a justiça, que não seria corrompida como todos os outros. E se eu tivesse escolhido o dinheiro? Então eu teria entregado as evidências assim mesmo, mas sem você, sem a filha de Marina para dar credibilidade à história. Iris sentiu uma mistura de raiva e admiração. Você manipulou tudo desde o início. Eu orquestrei uma situação onde a verdade pudesse finalmente vir à tona, onde a justiça pudesse ser feita. Augusto tentou recuar, mas Gabriel e sua equipe já o haviam cercado. Vocês não têm autoridade para me prender. Não, Gabriel concordou, mas eles têm. 2 vans da Polícia Federal apareceram no final da rua, seguidas por um carro do Ministério Público. A operação havia sido planejada com precisão militar. Como vocês conseguiram coordenar tudo isso? Iris perguntou enquanto assistia Augusto e seus homens sendo presos. Kyle não foi o único que se cansou de carregar segredos, Gabriel explicou. Há pessoas no governo, no judiciário, na polícia, que há anos esperavam uma oportunidade de derrubar essa rede. As evidências que sua mãe coletou são a chave que faltava. Uma mulher do Ministério Público se aproximou deles. Sou doutora Regina Santos, procuradora federal. Senhor Montenegro, senhorita Valente, vamos precisar de seus depoimentos detalhados sobre tudo o que descobriram. Quanto tempo vai levar para processar tudo? Iris perguntou. Com as evidências que vocês trouxeram, alguns meses para os primeiros indiciamentos, talvez 1 ano para os julgamentos principais. Mas posso garantir que desta vez a justiça será feita. Enquanto os procedimentos legais se desenrolavam ao redor deles, Iris e Kyle encontraram um momento de privacidade numa praça próxima. E agora? Ela perguntou. Agora você volta para casa, cuida do seu avô e constrói a vida que merece. Kyle respondeu. E você? Eu enfrento as consequências dos meus atos, colaboro com a investigação, ajudo a reparar o máximo de danos possível. Isso é tudo. Kyle a olhou com uma mistura de esperança e resignação. Isso depende de você. Como assim? Você me deu a chance de me tornar uma pessoa melhor. A pergunta é, você quer estar por perto para ver o resultado? Iris considerou a pergunta. Nas últimas 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Ela havia descoberto a verdade sobre sua mãe, enfrentado perigos que nunca imaginou, e conheceu um homem que era simultaneamente seu salvador e seu algoz. Tenho uma contraproposta, ela disse finalmente. Qual? Você me ajuda a usar parte do dinheiro que herdou de Eduardo para criar uma fundação de verdade. Uma fundação que realmente ajude crianças órfãs, que proteja crianças em situação de vulnerabilidade. E em troca eu fico para ver se você realmente consegue se transformar no homem que diz querer ser. Kyle sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que ela viu nele. Aceito, mas tem condições. Sempre tem. Primeiro, nada de manipulações, nada de jogos psicológicos, nada de testes. Se vamos ter alguma coisa juntos, tem que ser construída na honestidade. Concordo. Segundo, você faz terapia, de verdade, com um terapeuta de verdade. Concordo. Terceiro, eu volto para Minas cuidar do meu avô. Se você quiser construir alguma coisa comigo, vai ter que ser lá. Na minha cidade, no meu ritmo, na minha realidade. Kyle hesitou por apenas 1 segundo antes de assentir. Concordo. E última condição. Nossa primeira noite juntos vai ser quando eu decidir. Não porque você comprou, não porque eu preciso, mas porque eu quero. E quando você acha que isso vai acontecer? Iris se aproximou dele, ficando na ponta dos pés para beijar seu rosto. Quando você provar que merece. 3 meses depois, Iris estava na biblioteca municipal, organizando livros quando recebeu uma ligação. Alô? Iris, é Kyle. Oi?
Sua voz automaticamente se suavizou. Eles haviam conversado regularmente nas últimas semanas, mas sempre sobre a fundação, sobre os procedimentos legais, sobre assuntos práticos. As primeiras condenações saíram hoje. Augusto Pereira, 20 anos. 3 dos juízes envolvidos, caçados e presos. É o começo, mas é um começo real. Que ótimo. E a fundação foi aprovada oficialmente. Podemos começar a operação no mês que vem. Kyle, eu sei que você disse para não te pressionar. Eu só queria que você soubesse que estou cumprindo minha parte do acordo. Iris sorriu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Eu sei. Gabriel me mantém informada. Gabriel fala demais. Gabriel se importa com você. Todos nós nos importamos. Todos vocês? Letícia, Carolina, elas foram visitá-lo na semana passada, não foram? Foram. Quiseram ter certeza de que eu estava realmente mudando. E está. Estou tentando. Todos os dias. Iris fechou os olhos, lutando contra o impulso de terminar a conversa antes de dizer algo que pudesse se arrepender. Kyle, sim? Meu avô vai ficar ótimo. Os remédios novos estão funcionando, ele está mais forte a cada dia. Fico feliz em saber. E eu tenho pensado muito sobre nossa conversa. E acho que você merece uma chance de provar quem realmente é. Isso significa que, se você quiser vir passar o final de semana aqui, eu gostaria que viesse. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que ela achou que a ligação havia caído. Kael, estou aqui, Você tem certeza? Tenho certeza de que quero descobrir quem somos quando não estamos fugindo de ninguém, quando não há segredos entre nós, quando é apenas nós dois escolhendo estar juntos. Eu estaria aí em 2 horas. Iris riu. Calma, que tal sábado? Sábado é perfeito. Depois que desligaram, Iris ficou parada na biblioteca vazia, segurando o telefone e sorrindo. Do lado de fora, sua pequena cidade continuava seu ritmo, tranquilo, alheia ao fato de que uma de suas filhas havia ajudado a derrubar uma rede de corrupção nacional. Mas para Iris, a maior vitória não havia sido a justiça feita pela morte de sua mãe, embora isso fosse profundamente importante. A maior vitória havia sido descobrir que ela era capaz de mais do que imaginava, que podia ser corajosa, determinada, poderosa, e que merecia amor de verdade, construído sobre honestidade e escolha, não sobre necessidade e manipulação. Sábado seguinte, quando Kael estacionou sua caminhonete simples, ele havia vendido os carros de luxo, na frente da casa de Iris, ela soube que havia tomado a decisão certa. Ele desceu do carro carregando flores para ela e uma cesta de frutas. Para seu avô, vestindo jeans e uma camisa simples, sem nenhum traço da arrogância controladora que havia caracterizado seu primeiro encontro. Oi, ele disse, parecendo nervoso pela primeira vez desde que se conheceram. Oi, ela respondeu, abrindo a porta e convidando-o a entrar na sua vida de verdade. E pela primeira vez em 22 anos, Iris Valente se sentiu completamente em casa.